Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe como e a quem. Que o grande Deus do arquiteto do universo, o Deus que te observa de dia e de noite, o Deus que te deu a vida, que esteja ao seu lado, ao seu derredor, estejam os anjos dos céus. E eu, Eduardo de Almeida, nesta hora abençoada, vos desejo uma boa noite, ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é mais um programa Pelos Caminhos da Vida. Pare de sofrer, pare de chorar, pare de ser humilhado, não sofras mais. Eu te ofereço alguém mais poderoso do que você mesmo, mais forte do que as tuas forças e mais capaz de pensar além do seu pensamento. E desejo a você uma noite de paz e de felicidade. O assunto de hoje é muito interessante, é muito importante. Faço eu uma pergunta da mesma forma que Cristo perguntara para os seus discípulos quando ele terminou de orar. Quando desceu do monte, ele foi abordado pelos seus apóstolos, os seus seguidores, os homens que estavam comumente de manhã, de tarde e de noite ouvindo a palavra do Mestre. Se você quer ser um homem feliz, se você quer ser uma pessoa abençoada, ouça atentamente a voz do Senhor teu Deus. De que maneira? Se aprofundando na sua palavra, crendo nos seus ensinamentos. Isso você pode fazer dentro de casa mesmo, dentro do seu carro, dentro da sua empresa, dentro de você mesmo. Você procure as coisas mais celestiais que existem. Nós estamos enfrentando uma turbulência de raciocínios diversos. Nós estamos nos deparando com homens e mulheres e jovens que cada um pensam de uma maneira que eles mesmos criam. Que Deus perdoa, que Deus criou o céu e a terra para que nós vivamos neste mundo do jeito que o nosso coração deseja. Será que é assim? Será que é desta maneira que Deus quer que vivamos? Sem eira e sem beira? Simplesmente as pessoas dizem: não, eu já estou salvo, eu estou numa igreja, eu pago meu dízimo, eu pago a minha oferta, eu faço tudo que o pastor, eu faço tudo que o padre manda. Muitas vezes vocês dão com os burros na água. Muitas vezes vocês se deparam com situações que nem você, nem o seu pastor, nem o seu padre pode fazer nada por você. Você tem que ter uma opinião própria. Como que eu vou provar isto? Está escrito no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, nós nos deparamos com este questionamento de Deus para conosco. Quando Jesus terminou de orar, ele desceu do monte e os seus discípulos o esperavam. E de repente, as pessoas disseram assim: mestre, isso era João, Lucas, Tiago, era Pedro. Disseram assim: mestre, as pessoas estão todos comentando que o Senhor
é o Filho de Deus, mas outros dizem que tu és Satanás operando obras, e que tu és um profeta, um ressuscitado. Outros dizem que tu és um enganador. As curas que o Senhor faz vêm por obras de Satanás. Isso nós nos deparamos todos os dias. Cada pessoa tem uma ideia, às vezes, diversa da palavra de Deus. Não se preocupe com aqueles que pregam o Evangelho de uma maneira errônea. E pouco importa se ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno. Não se preocupe se a igreja que está do seu lado é uma igreja escandalosa, uma igreja que só grita, que só esperneia, que se rola no chão. Não se preocupe com as igrejas que os pastores estão tirando dinheiro do povo. E a minha é melhor porque meu pastor não pede. Eu dou porque eu quero. Esses questionamentos nós não devemos pensar, nem questionar. As pessoas que se prendem a costumes, se prendem a doutrinas, que se prendem à religião, ela nada mais é do que uma escrava de si própria. Jesus, quando ouviu os discípulos dizerem que as pessoas pensavam coisas horríveis do próprio Cristo, pensavam coisas erradas de Cristo, Jesus não se entristeceu. Por quê? Porque ele tinha convicção que ele era e é o Filho de Deus, que foi mandado a este mundo, o único que foi enviado a este mundo para pregar a palavra de Deus, santa e imaculada. Porque santo só existe um. Mas as pessoas hoje cometem um grande erro. Elas endeusam um pastor, endeusam um músico e um cantor da música gospel. Vai para a televisão, as pessoas batem palmas, gritam, esperneiam, como se fosse um grande prêmio de loteria esportiva. Nós devemos não endeusar, mas amar a Deus sobre todas as coisas, em cima dos céus e abaixo dos céus, e na profundeza do mar, só devemos adorar um Deus, um Senhor, uma só fé, um só amor. Existe igreja sim, que carrega um povo na coleira. As pessoas são que nem marionetes. O pastor, ou o padre, ou o bispo, ou o reverendo, fique de pé, sente, levante a mão, cante, ore, chore. E as pessoas fazem. E isso não é maneira de agradar a Deus, é maneira de agradar ao homem. Para você ficar, diz o missionário, o padre, para você ficar bem de vida, a casa de Deus tem que ser alimentada. Se você não trouxer a sua oferta, o seu dízimo para a casa de Deus, a sua casa será uma miséria. Nós discordamos plenamente. Como existem igrejas trazendo para dentro das suas próprias igrejas tudo aquilo que o feiticeiro e o macumbeiro faz dentro do seu terreiro de umbanda. Colocam tecidos, colocam arcas, colocam garrafas com água, colocam tudo para vender a todos, como se o povo tivesse a obrigação de encher os seus cofres. Tudo isso Jesus está observando. Tudo isso Jesus está vendo. Os pastores estão indo para a internet brigar uns com os outros, uns denunciar os outros. Eu estou isento disso, que eu não sou padre, não sou pastor,
não sou mestre, não sou bispo, não sou nada. Eu sou um ser humano que observa de longe a tremenda desinteria que está se propagando nas igrejas. Jesus fica onde? Jesus fica perguntando: bom, já que as pessoas pensam quem sou eu, um profeta ressuscitado, um demônio, um curandeiro, Jesus não está preocupado com o que as pessoas pensam a seu respeito. Jesus está preocupado com você que acredita na sua palavra. Aí Jesus perguntou para os seus discípulos, é o que importa, para os seus discípulos: e vocês, o que pensam ao meu respeito? É isso que Jesus quer saber. Jesus quer saber de você. Se você é um bom pai, se você é um bom esposo, se você é um bom avô, se você é uma boa filha, se você é um bom patrão, se você é uma pessoa de sã consciência e que ama Jesus sobre todas as coisas. A pergunta que Jesus fez para os discípulos, ele nos faz todos os dias. Você já alimentou alguém hoje? Você já hospedou alguém na sua casa hoje? Você já deu um copo de água para quem estava com sede? Ou um pedaço de pão para quem estava com fome? Essa é a pergunta que Jesus nos faz. E esta é a preocupação de Jesus na vida daqueles que abrem a boca e dizem que acreditam nele. Porque está cheio, muito cheio de pessoas que arrastam a Bíblia debaixo dos braços e a língua arrastando no chão também. Existem padres pedófilos, existem freiras que são escravas das suas próprias imaginações sexuais, como existem pastores que roubam o seu povo, que estupram o bolso dos pais de famílias assalariados, como existem igrejas enormes, erguidas, e aquele que dá o seu dízimo, a sua oferta, para erguer essa igreja enorme, que só vai servir de boa visão, e mais um prédio erguido na cidade onde se mora, o povo está morando de pau a pique, debaixo do viaduto, alugado a sua casa, e suas igrejas são templos riquíssimos e poderosos financeiramente falando, mas o poder que deveria ter, que era o poder do Espírito Santo, não existe e nunca vai existir. Por que, Eduardo de Almeida? Por quê? Porque aonde há materialismo, aonde existem homens ambiciosos, homens que arrecadam milhões e milhões para os seus próprios anseios, ele vai prestar conta com Deus. E a igreja não vai ser salva. Porque aonde existe ganância, existem pessoas muito gananciosas, meu ouvinte. Essas pessoas se compram um carro e não deixam nem a mãe entrar dentro do carro para não sujar o tapete do carro. Essas pessoas que possuem bens, possuem muitos bens para mostrar que pode, quando na verdade nada lhe pertence. É igual aquele homem que trabalhava dia e noite, diz a parábola de Jesus, a parábola do trabalhador, do homem insensato. Ele trabalhava de manhã, de tarde e de noite. E ele, tudo que ganhava, ele colocava dentro da sua casa, num grande celeiro. E quanto mais ele tinha vontade de ter. Não dava nada para ninguém. Era um homem ambicioso. As igrejas estão cheias de pastores ambiciosos. Existem pastores que só cobrem os seus lombos com paletó e gravatas e calças caríssimas. E os seus membros estão com as suas calças amarradas com barbante,
porque não pode comprar um cinto. Que Deus é esse que esses homens pregam? Que Deus é esse que um missionário vai para cima do púlpito pregar a palavra de Deus por ganância, obrigando o povo a dar suas ofertas, os seus dízimos, porque obrigar, não se obriga ninguém a dar dízimo nem oferta na igreja. Os pastores tinham que orar e pedir que o Espírito Santo convencesse o povo a ajudar a casa de Deus. Não. Existem pastores que viajam todos os anos para a Europa, para Israel, e o povo não tem condição de ir a uma praia. Que pregador é esse? Que Deus é esse de divisão? Existem pastores que comem peixes caríssimos, bacalhau da Noruega, salmão. Eu já vi pastores sentados no restaurante e obrigado, meu Deus, como tu és maravilhoso. E não consegue olhar para trás e ver aquele membro que pegou o seu único salário e levou para a igreja, porque aquele trabalhador verdadeiramente é o homem de Deus. A diferença está aí. Eu não vou para a internet para denunciar ninguém. Eu não vou para a internet para escandalizar ninguém, como os pastores estão fazendo, brigando entre si, quem é mais poderoso. Todos os pastores que estão hoje brigando, há mais de 50 anos atrás, eu tinha 10 anos de idade e eu ouvi um pastor dizer, ele dizia assim: olha, vai haver um aparelho que vocês vão ter em casa e é a besta, é o demônio que você vai colocar dentro da sua casa. Era um rádio. Eu posso até dizer o pastor Davi Miranda, fundador da Igreja Deus é Amor. Olha, quem levar um rádio para casa estará levando o próprio Satanás. Porque em Apocalipse diz que haverá um aparelho que vai falar e você não vai ver. E Davi Miranda, antes de morrer, tinha programa de rádio em todo o planeta, em todo o território nacional. Um excelente pastor. Um homem inspirado por Deus. Aí depois surgiu Brasil para Cristo. Depois surgiu Presbiteriana, Assembleia de Deus. E esses pastores que estão brigando são os mais ricos, porque eles brigam não pelo Evangelho, mas brigam para ter espaço na mídia. Preste bem atenção. Eles brigam não para salvar o povo das garras de Satanás, mas eles brigam pela mídia, porque querem estar na mídia. Não são mais poderosos do que aqueles pastores que estão lá no sertão do Pernambuco, no sertão de Teresina, no sertão do Piauí, no sertão do Ceará. Lá existe um pastor magrinho porque passa necessidade. A sua mulher só tem barriga e cabeça porque está grávida, mas não tem nem leite para amamentar a criança quando nascer. E esses pastores ricos, como Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, Igreja da Graça, aquele pastor que fala manso de manhã, dá até sono ouvir ele falar. Meu amigo, eles se acham o último biscoito do pacote de bolacha. Enquanto pastores estão pregando lá para o sertanejo, estão pregando lá para os índios, estão pregando lá no meio do Amazonas, ninguém dá valor. Valorize os pequenos, porque Jesus pergunta: o que é que vocês pensam do Evangelho?
Aí Jesus perguntou para os seus discípulos: o que é que vocês pensam? Quem é o Filho de Deus? A meu respeito, quem sou eu? Disse Jesus. Aí Pedro, o seu discípulo, se levantou e disse: tu és o Mestre, tu és o único, tu és o Filho de Deus. Cremos em ti. O importante para Jesus é que você valorize as coisas pequenas. Não fique endeusando ninguém. Não fique sendo fanático, porque tem pessoas que não entendem. Se converter é uma coisa, se convencer é outra. Permanecer na fé é uma coisa e guardar o primeiro amor é outra coisa completamente diferente. Quando Jesus ouviu dizer: Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus, Jesus estendeu a mão em direção aos seus discípulos e principalmente aquele homem que abriu a sua boca pela fé e diz: tu és Pedro. Tu és Pedro. Já que tu disse que eu sou Jesus, tu és Pedro. Vou te dar a chave dos céus. A chave dos céus, Jesus estava dizendo: eu vou te dar autoridade e poder. Porque quem confia em Deus, Deus dá autoridade e poder. Ainda ontem eu falava sobre a fé, que você tem que confiar, que você tem que crer, e você tem que exercer esta fé com segurança. Não seja um crente medroso, não seja um crente covarde, não seja um crente fanático. A gente fala muito em fanatismo, que o católico adora Nossa Senhora, que o católico adora tudo, reza e tudo, mas tem muitos crentes que é pior do que católico. Fanático, egoísta. Tu és Pedro? Dar-te-ei a chave dos céus, e as portas do inferno não prevalecerá contra ti. Olha que coisa maravilhosa, isso você tem que ouvir. O seu pastor fala isso para você? Ou ele só fala que você tem que prosperar? Não se prega mais salvação na igreja, só se prega prosperidade, porque é o ponto fraco do povo. É como um jovem que nunca namorou, não tem sorte no namoro e vai numa cartomante e ela vê a tristeza, a ansiedade daquele jovem de namorar, ter relação sexual e produzir família. A cartomante diz: você é só, não é? Claro que é só. Olha, ela adivinhou o meu passado. Olha, você vai arrumar namorada. Oh, ela adivinhou o meu futuro. Olha, tem alguém com inveja de você. É verdade que eu não tenho sorte. Não existe palavra sorte, nem azar. Existe bênção e maldição. Dar-te-ei a chave dos céus. É o meu recado para você nesta noite. Jesus quer te dar poder. Poder. Poder para vencer as batalhas. E eu digo mais: você que está triste, abatido, angustiado, decepcionado, eu digo para você: ser tu uma bênção. Você é uma bênção. Você não é o último da face da terra, você pode ser o primeiro. Você precisa crer, mas para crer você precisa ser um homem determinado e confiante e dizer para as pessoas: ó, a minha vida está mudando, porque não sou eu que mudo, mas Jesus está operando na minha vida. Para isso você precisa fazer caridade, você precisa ajudar as pessoas, você precisa ser útil para que Deus comece a operar na sua vida. Tu és Pedro. Dar-te-ei a chave dos céus. É o que Deus quer fazer. Ele quer te dar a chave para abrir todas as portas, em qualquer circunstância.
pode vir doença, pode vir desemprego, pode vir guerra, pode vir luta, você ainda será sempre o vencedor. O que é que você pensa da sua religião? Para mim pouco importa, mas o que é que você pensa de Jesus? Meu amigo, minha amiga, pense nisso. Leia a Bíblia. Não deixe ninguém manipular a sua fé. O Brasil está cheio de fanáticos, assim como o povo lá em Israel, lá no deserto, matam em nome de Deus, que cometem crimes em nome de Deus. Aqui existem pessoas falando em nome de Deus, mas com o diabo no coração. O que é que você quer? Quer ser feliz? Acredite em Deus. Você quer ser salvo? Leia a palavra de Deus. Você está enfrentando lutas e dificuldades? Espere em Deus e Ele te abençoará. Tenha uma boa noite. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Ontem, duas pessoas me visualizaram. Estou feliz demais. Se hoje tiver uma ou duas ou 100, muito feliz eu estar. Porque não falo de mim mesmo, mas eu falo aquilo que vejo e aquilo que sinto, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.